Obrigada, presidente. Boa tarde a todos os colegas, aos servidores da casa e ao público que nos assiste. Queria registrar minha solidariedade ao colega Leleco Pimentel pela situação vivida hoje. A gente sabe que quando a palavra falha, a pólvora entra em cena. E se a gente está na Casa Legislativa é porque a gente acredita na palavra, é porque a gente acredita na política, então receba a minha solidariedade. Hoje eu também queria falar sobre o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, gente. Nós celebramos essa data hoje, que é uma data muito importante, uma data que diz muito para todo o mundo. A gente teve essa semana a reunião solene proposta pela deputada Bela Gonçalves, colega querida de luta do nosso bloco Democracia e Luta aqui na Assembleia, que ocupou essa casa com pessoas que por anos e anos e anos, e até hoje, são muito invisibilizadas no debate público. Ela trouxe e homenageou para essa casa pessoas de todos os espectros, pessoas que pensam, vivem e resistem e que têm todo o direito de estar aqui no espaço legislativo. É importante dizer que todos os avanços que nós tivemos nos últimos tempos merecem celebração, mas que no período mais recente nós vivemos muito mais retrocesso do que avanço. Os últimos 6 anos no Brasil foram tempos de desconstrução de direitos adquiridos, foram tempos de questionamento do direito à vida dessas pessoas, à ocupação dos espaços, aos direitos que elas têm, e direitos garantidos não pela legislação, mas direitos garantidos pelo judiciário. É importante tratar aqui nessa casa, como casa legislativa, sobre a omissão do Legislativo a nível federal em relação aos direitos e às políticas para a comunidade LGBTQIA+. O nosso Congresso, o nosso Senado e a nossa Câmara, o Congresso como um todo, o Senado e a Câmara, precisam parar de ser omissos em relação aos direitos da comunidade LGBTQIA+. É inaceitável, deputado Ricardo, que nós tenhamos o casamento homoafetivo garantido e sustentado em cima de um entendimento judicial. É inaceitável que nós tenhamos o direito à adoção por casais homoafetivos garantido e sustentado em cima de um direito judicial. É também inaceitável que a equiparação do crime de homofobia ao de racismo seja por um entendimento judicial. A comunidade LGBTQIA+, pagadora de impostos, participante da vida pública, merece um pouco mais de respeito dos nossos legisladores. É importante que conste em lei que essas pessoas têm o direito de adotar. É importante que conste em lei que essas pessoas têm o direito de se casar. É importante que conste em lei que a discriminação por ser quem se é crime. Então, a gente precisa superar essa omissão legislativa e isso só vai acontecer com a eleição de quadros corajosos e responsáveis. Porque pessoas que não querem entrar em nenhum tipo de polêmica ou em nenhum tipo de debate e por isso não abraçam as lutas que são fundamentais para a dignidade, para a vida dos brasileiros e brasileiras, essas pessoas não é delas que o Brasil precisa. Então, é muito importante que a gente consiga, no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, refletirmos sobre os deputados federais e senadores que nós elegemos, sobre os deputados federais e senadores que, dispondo de posição de poder e privilégio, se acovardam das discussões que importam por uma parcela muito significativa da população. Nessa casa, isso também aconteceu. Nós tivemos na legislatura passada um projeto muito importante do então deputado André Quintão, que hoje está ao lado do presidente Lula, ajudando a reconstruir o Brasil. E esse projeto, que tinha sido aprovado, passou aqui na casa, causou uma bagunça na sociedade, deputados que tinham votado a favor por causa da velha história de ideologia de gênero, do velho terrorismo nas redes, da velha mobilização de colocar gente para pressionar e para xingar na internet. Pessoas que votaram favoravelmente lá atrás, voltaram atrás e mantiveram o veto do governador. Um veto homofóbico, um veto preconceituoso, um veto que preocupa muito as pessoas que são minimamente antenadas com as questões que têm a ver com os direitos humanos, com a dignidade e com a cidadania. Essa casa também merece pessoas que têm coragem de ter posição e de manter a sua posição, mesmo com o desgaste que porventura pode acontecer. Eu nunca vou me esquecer de uma ocasião em que na Câmara Municipal de Divinópolis, eu estava como presidente da Comissão de Educação, foi protocolado um projeto de lei absurdo que proibia o ensino da linguagem neutra na cidade. Bom, eu tinha parecer da secretária municipal de Educação dizendo que não havia ensino de linguagem neutra na cidade. Eu tinha parecer contrário ao projeto, unânime pelo Conselho Municipal de Educação,
Tudo isso para me amparar no meu parecer final, que foi contrário à aprovação do projeto na casa. Subi para o plenário sabendo que ia perder, mas contando com um número X de votos. Foi só o plenário ficar lotado de bolsonaristas vaianos que parte dos vereadores que votariam comigo voltaram atrás. O parlamento é lugar de coragem e o parlamento é lugar de posicionamento. Não é lugar de quem tem medo de vaia, não é lugar de quem tem medo de xingamento, não é lugar de quem consegue ser pressionado por algo tão pequeno como meia dúzia de pessoas xingando. Eu apontei no nosso parecer todas as inconstitucionalidades que eram iguais às inconstitucionalidades encontradas no projeto Escola Sem Partido, já derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Avisei aos vereadores, vocês estão votando algo inconstitucional. Quando a gente ganha a eleição e toma posse, a gente jura sobre a Constituição. E isso tem que dizer alguma coisa no nosso exercício cotidiano do trabalho. Bom, a vergonha veio. O Ministério Público Federal pediu que a Câmara revogasse a lei, que a Prefeitura revogasse a lei. A vergonha que a gente avisou lá atrás que a Câmara passaria, veio. Então é importante que cada parlamentar, independente do ente federativo que esteja, tenha coragem em posicionamento. Admiro e respeito muito os colegas aqui que estão no bloco de esquerda com esse posicionamento e também admiro e respeito os colegas que estão mais à direita e têm posicionamentos que geram desgastes com uma parcela da população. Mas a gente tem que ter posicionamento. As pessoas têm que saber qual que é o nosso tempero, o que a gente pensa, o que a gente acha e como que a gente se posiciona. Escorregar e ficar ensaboado de um lado para o outro, quando a gente está falando dos direitos, da dignidade, da vida e da cidadania dos cidadãos, que pagam impostos e mantêm a gente aqui, não dá. É muito melhor que a gente seja detestado por ser quem a gente é ou que a gente seja amado por ser quem a gente é. Mas as pessoas têm que saber quem nós somos. Então, é importante dizer isso em relação ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, porque dá para a gente a oportunidade de celebrar a importância dessa data, mas refletir sobre como o parlamento pode ocupar e realmente realizar mudanças. Quando nós tivemos essa discussão aqui na Assembleia, eu me posicionei, inclusive, parabenizando o então deputado que era da nossa cidade, o então deputado Cleitinho, porque ele tinha votado favoravelmente. O então deputado Cleitinho, que foi cantor, tocou na minha calorada na faculdade e que sempre teve um posicionamento pró-comunidade LGBTQIA+, até entrar na política e, por uma questão de ocasião e facilidade de voto, abraçar o bolsonarismo. Todo mundo sabe que ele abraçou o bolsonarismo para garantir sua cadeira e concorrer ao Senado. Hoje a gente vive uma situação em que Minas Gerais tem passado vergonha no Senado com alguns posicionamentos do senador. A sabatina feita ao Cristiano Zanin, que nem seria o meu indicado ao STF se eu fosse presidenta da República, mas as perguntas que o atual senador, representando Minas Gerais, faz ao Zanin, fazem com que a gente tenha um pouco de vergonha, presidente. Como que um senador da República vira para um indicado ao STF e pergunta como que ele vai julgar quando o bem de um cidadão for apreendido? A resposta do Zanin parece que está ensinando uma criança a ser alfabetizada, de tão simples. E foi uma resposta dizendo, ora, eu vou julgar de acordo com a lei que os senhores constroem. Vocês são os legisladores. E está falando de quê? Está falando de trator de quem desmata? Se estiver falando de trator de quem desmata, então tem que mais aqui aprender o bem mesmo. Se estiver falando de carro de gente que aprontou, tem mais aqui aprender mesmo. É isso. A lei é essa. E tem que ser assim. Então, me incomoda e me deixa injuriada como que as pessoas tomam posições que não condizem com a realidade e falam coisas que não têm a ver com a estatura do cargo que ocupam. Tenha posicionamentos à direita, tenha posicionamentos à esquerda, mas saiba o que você está falando. Porque hoje a gente tem vivido uma situação de muito constrangimento. E se for para falar, presidente, sobre aquilo que é interesse do povo mineiro, eu gostaria de saber de coração, por que quando esteve nessa casa, o então senador Cleitinho, que era base do governador Romeu Zema, não se posicionou sobre situações em que o governador claramente não agiu de acordo com o interesse do povo? Ou não se posicionou agora, com a emenda do Salim Matar, que pode tirar 1 bilhão dos cofres públicos, enquanto o governador diz que não tem dinheiro para reajuste da segurança pública, que o Cleitinho defende tanto? Por que ele não se posiciona, numa das vezes em que ele vai na casa do governador fazer exercício físico junto, quando a gente vê situações que mostram com muita clareza que o interesse do povo mineiro está sendo ferido? O senador sempre fala que não falta dinheiro, falta vontade política. Ele sempre fala isso, que ele só vai acreditar que falta dinheiro no dia que começar a atrasar salário de político. Então a gente precisa saber
se essa fala de que não falta dinheiro, mas falta vontade política, vale para quando nós estamos falando do governador que ele apoia. Porque aqui em Minas Gerais, o governador que ele apoia diz que falta dinheiro, presidente. Então a gente precisa entender. Ou será que essa conversa só vale para pressionar o Lula? Porque se só vale para pressionar o Lula, aí a gente tem uma questão de coerência muito complicada que precisa ser analisada a fundo. Se não falta dinheiro em Minas Gerais, então a gente precisa saber por que as estradas estão como estão. Porque parece que o senador Cleitinho descobriu que as estradas estão ruins agora que ele fiscaliza a BR e pressiona o Lula. Isso é muito complicado, presidente. Parece que ele não sabe a situação das MGs do Estado. Os vídeos são só nas BRs. Inclusive de MGs que estão pertinho ali da gente, como a 431, que passa por Pará de Minas e Itaúna, e nem foi contemplada nesse novo edital que o governador abriu. Mas a que leva para o sítio do governador, é claro, está lá. Então a gente precisa saber. Eu peço esse posicionamento do senador Cleitinho, vou mandar no WhatsApp para ele, vou pedir para que todo mundo mande também, porque a gente precisa saber. Se falta dinheiro, se a falta de dinheiro não é um problema real do país, do Brasil, e o problema real é a falta de vontade política, a gente gostaria de saber se o Estado de Minas Gerais, com 35 bilhões em caixa, segundo o último levantamento nosso, estou finalizando, presidente, se o Estado de Minas Gerais, com 35 bilhões em caixa, também falta dinheiro, porque foi uma briga danada para resolver a situação dos aposentados da Minas Caixa. A gente teve que obstruir plenário para sair reajuste de professor. A segurança pública, nem com 5 deputados que apoiam o governador, está com reajuste. A saúde está ignorada, os servidores da assistência social ignorados. Então, se o que falta é vontade política, a gente gostaria que as mesmas pressões que são feitas a nível federal fossem feitas a nível estadual, porque, afinal de contas, estamos falando de cargos majoritários e o Senado representa o interesse do Estado frente ao governo federal. Então, é muito importante que o senador Cleitinho se posicione sobre os mandos, desmandos e irresponsabilidades com o povo mineiro que o governador Romeu Zema tem protagonizado ao longo desse mandato. Obrigada, presidente.